Hoje eu quero começar com uma história que traz uma sabedoria muito bonita a respeito da necessidade de a gente ter um bom relacionamento conosco mesmos, da gente se amar, de ter autoestima. É uma história indiana e na Índia a gente sabe que tem o período de monções, que tem muita chuva. E além da chuva tem enchentes, inclusive. E numa dessas enchentes violentas, tem um casal que tinha um relacionamento muito próximo, muito apegado, que estavam em locais completamente diferentes. A moça estava na casa dela, ele na casa dele, eles estavam distantes um do outro. E ele, no desespero por vê-la, por causa daquele amor tão grande e tão intenso, em que ele pensava nela o dia todo, estavam já comprometidos de casamento e tudo mais, né? E ele atravessou a enchente para poder ver a sua noiva, né? E ele lidou com enxurradas violentas, né? E teve muita dificuldade de chegar. E aí, quando ele chegou assim, aos trapos ali, né? Na varanda da casa dela, se agarrando ali no parapeito, né? Subiu, né, no segundo andar e tal, porque a enchente tinha enchido o primeiro andar inteiro. E aí o que aconteceu? Ela ficou assustadíssima ao ver ele e olhar lá fora e perceber a condição, a água que estava levando animais na enxurrada, pessoas tinham morrido ali afogadas e tudo mais. E ela falou: como é que você conseguiu chegar aqui em cima? Como que você passou por toda essa enxurrada e ainda conseguiu chegar aqui em cima no meu balcão, né, da varanda dela? Ele falou assim: foi muito difícil, teve momentos que eu achei que a enxurrada ia me levar, que a correnteza ia me levar, mas eu só pensava em você, eu queria estar perto de você de qualquer maneira. Eu estava preocupado, é uma história antiga, né? Não tinha celular na época, não tinha comunicação. E eu queria estar com você de qualquer forma. E aí ela falou assim: mas como é que você subiu aqui? Né? Porque ela estava num segundo andar e não tinha um acesso fácil. E aí ele falou assim: eu me agarrei naquela corda e a corda daquele galho me trouxe até aqui porque eu me agarrei nela e me soltei nela. E ela olhou e ficou assustadíssima, porque na verdade não era corda nenhuma, era uma cobra gigantesca. E aí, nesse momento, ela teve, assim, uma sensação ruim. Ela falou: não, isso não é normal, você ter esse amor extremamente apegado a mim, querendo arriscar sua própria vida, sendo que eu estava na minha casa e você estava na sua, e nós estávamos supostamente seguros. Isso não é natural. E nesse momento, ela decidiu romper o relacionamento com ele. Ela falou: olha, você não pode amar ninguém dessa maneira. Você não pode amar alguém a ponto de você desprezar sua própria vida, pôr em risco sua própria vida. Se você devotar um amor como esse a mim, algumas pessoas poderiam se sentir lisonjeadas por um amor tão grande. Mas aí eu imagino que provavelmente você se colocaria em risco e perderia a sua vida desnecessariamente, simplesmente por sua obsessão por mim. Ela já vinha notando, né, que ele tinha uma obsessão forte. E aí ela falou: primeiro você precisa aprender a se amar e honrar você mesmo para depois poder amar uma outra pessoa. E eles romperam o relacionamento naquele momento. Mas é uma história muito interessante, porque ajuda a gente a pensar um pouco no que é esse amor romântico, às vezes com muita obsessão, com dependência emocional, com desejo intenso, e como se a gente não desenvolve o amor próprio, como seria se nós nos engajássemos numa relação de dependência, como a gente poderia se perder completamente nisso, porque não desenvolvemos uma autoestima, um amor por si mesmo. Bom, acho que a primeira coisa é a gente entender do que se trata, né? Porque tem muita gente que pensa assim: bom, mas autoestima e amor próprio pode ser uma forma de egoísmo. Não é disso que a gente está falando, tá? Não é a pessoa se auto-enaltecer e ser ela a única coisa importante na vida dela. Não é disso que a gente está falando, tá?
Então, não estamos falando de egoísmo. Não estamos falando também de uma vaidade, de você se achar melhor que os outros. Eu sou ótimo, eu sou sensacional, eu sou melhor que os outros. Não tem nada a ver com isso. Isso seria um sentimento de superioridade que nem sempre tem a ver com uma boa autovalorização, uma boa autoestima. Pode ter a ver até com o contrário. O indivíduo, ele não se valoriza o suficiente, então ele compensa isso com um falso sentimento de superioridade, tentando se achar melhor do que os outros, tá? A gente está falando de algo mais simples e que é básico para o ser humano, que é a capacidade de valorizar a si mesmo, dar valor à sua vida, né, e cuidar com carinho de si mesmo. Ter um amor por si mesmo, ter um bom relacionamento com você. Então vamos entender a raiz da palavra autoestima. A palavra autoestima, auto é em relação a si mesmo, e estima vem de estimativa. Por exemplo, nós podemos estimar o valor de um imóvel. E isso é feito de uma forma arbitrária. A gente decide qual é o valor do imóvel. Mais ou menos, por causa da região, a valorização, isso muda de acordo com uma série de fatores, não é assim? É algo arbitrário, é algo criado, muitas vezes criado por um indivíduo, porque ele estimou de acordo com a percepção dele, um determinado valor ali daquele imóvel, e às vezes por indicadores de qual é a valorização de uma região. Tá? Então, só para a gente entender que estimativa tem a ver com valor, né? E autoestima, então, tem a ver com autovalorização. Qual é o valor que você dá a si mesmo? E isso é também arbitrário. Você decide qual é o valor que você dá a si mesmo. Tá? Então, digamos que a autoestima seria você ter uma capacidade de valorizar a sua vida, valorizar a você. Não se trata de você achar que tem mais valor do que os outros, é você perceber que, como todas as formas de vida, você tem valor. Como todos os outros seres humanos, você tem valor, sua vida tem valor. Sua vida é importante. Você, desde que você nasceu, sua vida afetou a vida de outras pessoas. Então, só de nascer, sem saber fazer nada, nem falar, sem conseguir cuidar de si mesmo, sua vida modificou a vida de outras pessoas à sua volta. Ou seja, sua vida tem um impacto nesse mundo. E com o seu desenvolvimento, quando você aprendeu habilidades, desenvolveu capacidades, você passou a ter um impacto ainda maior. Né? Você é um ser humano único, seu DNA nunca mais vai se repetir. Né? Você tem características únicas. Sua voz, seu tom de pele, sua cor de olhos, suas características de formato físico, tudo isso é muito único, você é um evento único. E a gente valoriza muito a natureza, né? A gente fala, olha que coisa linda, né? Uma cachoeira, uma montanha, o mar, só que nós frequentemente esquecemos que fazemos parte da natureza, né? Então nós também somos seres da natureza. E como todos os seres da natureza que você consegue admirar, as qualidades únicas, perceber o valor, né, das espécies diversas que existem, quanto mais você, que é um ser humano, que tem um impacto tão forte sobre o mundo que te cerca, você tem valor, você é uma pessoa importante, você é um ser humano único. Né? Quem sabe você pode enxergar a si mesmo neste nível. Perceber a si mesmo dessa maneira, sabe? E perceber que você existe e que sua vida também exala beleza. Aí de repente a pessoa fala assim, mas eu tenho uns comportamentos que eu não gosto e tudo, mas isso não tira a grandeza de ser quem você é. Então, por exemplo, o mar é maravilhoso, então você vai na praia, fica em frente ao mar e tudo. Em alguns momentos ele pode ser assustador, podem existir maremotos, tsunamis, mas isso não vai fazer com que a gente encare que o mar é um fenômeno horrendo. Não, ele continua tendo sua grandeza, sua beleza, embora ele tenha seus momentos intempestivos. A gente desenvolve comportamentos ao longo da vida, né? Você tem um comportamento quando é criança, quando é adolescente tem outro, na vida adulta está outro, e a gente desenvolve esses comportamentos e modifica esses comportamentos. Então, avaliar a si mesmo pelos seus comportamentos
Você fala, tem comportamentos que eu não gosto, ou tem capacidades que eu não desenvolvi ainda, me sinto subdesenvolvido. Mas isso não é sobre o seu valor, isso é sobre capacidades, isso é sobre habilidades desenvolvidas até o momento. É só isso. Então a gente precisa distinguir algumas coisas que muito frequentemente a gente confunde com autoestima. Eu falei, por exemplo, que a autoestima tem a ver com autovalorização, com você ter uma valorização de si mesmo, e a gente usa uma outra palavra como amor próprio, no sentido de você ter um bom relacionamento, um carinho por você, um cuidado afetuoso por si mesmo, ser uma boa companhia para si mesmo. Então esses dois elementos estão ligados à autoestima, né? Tanto a autoestima quanto o amor próprio. Agora, isso é diferente de outras coisas, e quando a gente confunde com outras coisas, a gente se perde. Então, vou dar um primeiro exemplo. Muitas pessoas confundem o seu valor e valorizam mais ou menos a si mesmo com base nas capacidades que desenvolveu, nos comportamentos que consegue ter até o momento. Então ela fica com uma autoestima condicional. E a autoestima seria melhor que ela fosse incondicional, que ela não estivesse vinculada a fatores internos ou externos a você que variam. Porque senão você vai achar que tem valor numa fase da vida e na outra não tem. Tá? Então vamos falar sobre isso. Tem algo que é totalmente condicionado à nossa performance, às nossas capacidades naquele momento, habilidades já desenvolvidas, comportamentos que a gente consegue ter, hábitos, que é a autoconfiança. Autoconfiança é muito diferente da autoestima. Autoconfiança é condicional mesmo e tem que estar condicionada à nossa capacidade de realizar algo. Confiança tem a ver com fiança, afiançar, fiador. O que é um fiador? É alguém que afiança que você tem capacidade de honrar seus compromissos. Então, quando você tem um fiador, é alguém que confia em você, que ele afiança para outras pessoas que você tem toda a capacidade de honrar os compromissos que você assumiu. Então, está ligado à capacidade, está ligado à performance. Portanto, a autoconfiança, essa sim, ela precisa ser condicional. Se eu não tenho habilidade desenvolvida, é melhor que eu não tenha uma autoconfiança muito forte, porque eu estou desenvolvendo ainda uma habilidade. Imagine, por exemplo, um cirurgião que não é ainda bem formado, não está completamente formado, ele não tem tanta habilidade ainda, mas é super autoconfiante. Isso é ruim para ele, porque ele talvez não tenha motivação suficiente para continuar se aprimorando, e ele vai se arvorar a fazer coisas que talvez não esteja preparado para fazer. Então, veja como é importante que a autoconfiança seja condicional. Eu sou autoconfiante na medida em que tenho habilidade desenvolvida, na medida em que tenho capacidade de fazer aquilo que eu me propus a fazer, na medida em que tenho comportamentos que eu consigo manter com uma certa estabilidade, que são confiáveis, certo? Então, a autoestima é autovalorização. Ela poderia ser incondicional, mas a autoconfiança depende da sua capacidade de agir da melhor maneira e desenvolver as capacidades necessárias para realizar algo. Tá? São coisas diferentes. Tem gente que pensa, se eu ainda não sei fazer tal coisa, eu não tenho habilidades, ou se eu tenho esses comportamentos que não são os que eu gostaria, eu não tenho valor, sabe? E aí você está vinculando a sua autoestima, a sua autovalorização, a uma coisa que varia. Olha só, se for verdade que as suas habilidades é que determinam o seu valor, quando você nasce e é um bebezinho recém-nascido, você não tem habilidade ainda desenvolvida, praticamente poucas ali, né? Habilidade de sorrir, habilidade de gritar quando precisa de alimento, sabe? Você tem umas capacidades básicas ali só, não habilidades de verdade. E são poucas. Você precisa dos outros para tudo, dos adultos para conseguir fazer tudo na sua vida ali, né? Então a gente diria o quê? Que um bebê não tem valor nenhum? Muito pelo contrário, né? A gente vê um bebezinho, você nem sabe se é menino, se é menina, se não conhece os pais, se aproxima e fala, que coisa linda. Fizeram isso com você quando você era bebezinho. Alguém se aproximou e falou, que coisa linda, é menino ou menina, né? Por quê? Porque a gente se encanta, porque já percebe valor. Mas tem valor por quê? Se não tem habilidades, capacidades, não sabe se comportar adequadamente. Porque a autoestima, né, a valorização do indivíduo, a estima por um indivíduo não tem a ver com comportamento, com capacidade e habilidade. Isso tem a ver com confiança. Então um bebezinho é confiável? Dá pra gente confiar nele? De jeito nenhum.
Papai e mamãe ficam ali de olho e vai demorar muito tempo ao longo da infância para que a gente se torne confiável aos poucos em relação a coisas que vamos aprendendo. Então, embora não seja de confiança, tem um valor imenso. Perceba como é importante distinguir, porque senão, quando você, por exemplo, envelhece e perde algumas habilidades por algum motivo, você começa a achar que você não tem valor. Ou se você tem um acidente vascular cerebral e de repente fica afásico e não está conseguindo falar, ou perdeu o movimento de um braço e por conta disso diminuiu suas capacidades e habilidades, você começa a ter problemas às vezes de autoestima, achando que você não tem valor, porque você está confundindo performance com o valor incondicional que você tem como ser humano. Perceba como não é positivo psicologicamente anexar o seu valor à performance. Performance varia. Eu tive uma performance ruim hoje, mas isso não significa nada sobre mim. Continuo sendo uma pessoa de muito valor. Amanhã posso ter uma performance melhor. Isso pode ser algo que sim, mexe com a minha autoconfiança, mas não com a minha autoestima. Então, essa é uma distinção muito importante. Mas tem outras. Por exemplo, é fundamental você distinguir o que é a estima dos outros por você do que é autoestima. Porque tem gente que mensura o seu valor a partir da valorização que os outros dão para ele. E isto, receber uma crítica positiva, receber aprovação, reconhecimento, ser valorizado pelos outros, é uma delícia, todo mundo gosta. Mas isso não é um indicativo do seu valor. Mesmo que uma outra pessoa não goste de você, não te aprecie, não te reconheça, isso não tem a ver necessariamente com você, tem a ver com ela. Tá? Então, quando alguém nos aprova, quando alguém nos reconhece, isso se chama autoestima. É a estima do outro. Não é a sua autoestima. E por que não tem a ver necessariamente com você? Porque quando uma pessoa está te reconhecendo, elogiando, apreciando você, frequentemente isso denota coisas sobre ela. Por exemplo, quais as expectativas que ela tem no outro ser humano que você está preenchendo, que você tem valores de vida que talvez combinem com os dela, que os seus comportamentos estão atendendo às exigências e critérios, regras que ela criou de como outro ser humano deveria se comportar. Ela está ali, quando ela está te reconhecendo, apreciando, elogiando, falando um pouco das preferências dela, falando um pouco do gosto dela. Tem a ver com ela, mais até do que com você. Ela está te dizendo, você atende uma série de critérios, expectativas que eu tenho sobre os outros seres humanos. Isso não significa algo sobre o seu valor. Isso significa algo sobre a capacidade dela de valorizar outras pessoas. E tem pessoas que não serão capazes de te valorizar, não porque você não tem valor, mas simplesmente porque elas não desenvolveram uma boa capacidade de valorizar outras pessoas. Percebe? Então é muito nocivo você associar a sua autoestima, o seu valor, ao valor que os outros te dão. Porque se fosse assim, você poderia ser derrubado por outras pessoas facilmente. Se você realmente coloca o seu julgamento e avaliação do seu valor na mão do outro, isso vira uma gangorra emocional ali, Você sobe e desce dependendo da avaliação externa. Isso causaria enormes impedimentos a pessoas que recebessem um feedback negativo ou uma crítica de alguém. Por exemplo, Igor Stravinsky, ele é considerado um dos maiores compositores de todos os tempos. É um compositor erudito. E ele recebeu críticas quando ele lançou sua primeira obra, O Pássaro de Fogo, que foram fortíssimas, porque era um estilo musical muito diferente para a época e que hoje, inclusive, é a base para a criação de trilhas sonoras de cinema, e ele é consagradíssimo. Mas na época teve alguém, um dos críticos de arte, de música, que chegou a falar que esse senhor Igor Stravinsky faria melhor se abrisse um comércio e poupasse nossos ouvidos do seu barulho. E publicou isso no jornal na época. E quando um jornalista foi perguntar para o Igor Stravinsky o que ele achava dessas críticas, ele falou que as pessoas ainda não estavam preparadas para a inovação que ele estava trazendo, e que era só isso. E era verdade, porque em pouco tempo, depois de um tempo, ele foi aclamado em toda a Europa e depois no mundo inteiro.
Tá? Agora, imagine que ele achasse que o valor dele é mensurado a partir da opinião dos outros. Estaria perdido. Porque provavelmente ele pararia de compor música, desacreditaria do potencial dele, perderia a identidade que ele tinha desenvolvido, que era muito, muito única, diferenciada. Note como é importante a gente não conectar a nossa autovalorização à opinião que os outros têm. Vamos falar de uma outra coisa que tem que ser distinguida também de autoestima, porque senão você vai ter muitos altos e baixos na sua capacidade de valorizar a si mesmo e honrar e ter um bom relacionamento, um carinho, um amor por você. Que é quando você acha que a sua valorização, né, o seu valor, a sua estima por si, depende de coisas, né, de realizações, de posição, de poder. Então imagine que, por exemplo, uma pessoa acredita que se ela alcançar uma posição de poder na sociedade, aí ela tem valor finalmente. Ou se ela é rica e tem muito dinheiro, aí ela tem valor. Mas se ela não tem essas coisas, né, ou essa posição social, então ela não tem valor. Então tem muita gente que fala assim, um dia eu vou ser alguém na vida. Isso é um indicativo de que ela está atrelando o valor dela à conquista de coisas, à posição, a poder, a sucesso. Se você achar que você tem valor somente se tiver posição, sucesso, poder, você vai se sentir inferior a outras pessoas que têm essas coisas. Quando, na verdade, o seu valor é intrínseco. Seu valor ele é incondicional e ele existe desde o seu nascimento até o momento da sua partida daqui. Se você atrelar o seu valor à ideia de obter resultados, coisas, dinheiro, riqueza, posição, né? Algumas pessoas acham, eu tenho valor porque eu tenho um título tal, a posição tal. Você pode se sentir péssimo com você mesmo e achar que tem valor zero quando você perde essas coisas. E a gente sabe que a vida ela é fluida e tem momentos que você está tendo resultados de sucesso e outros que de repente você teve uma perda. Para uma pessoa que sabe que aquilo não é um indicativo do valor dela e de quem ela é, uma perda é uma perda. Agora, para uma pessoa que acha que isso significa algo sobre ela, ela pode falar, tá vendo, eu não tenho mais valor nenhum, acho que eu era um impostor, acho que eu tinha conquistado essas coisas, mas eu não merecia, sabe? Coisas desse tipo. Nós tivemos na depressão e queda de bolsas americana, na década de 20, muita gente se matou. Por que essas pessoas praticaram suicídio? Porque elas perderam dinheiro. E aí você pensa, nossa, mas elas perderam dinheiro e acharam que então não havia esperança para elas e que elas não tinham valor intrinsecamente, porque outros que perderam tudo se reuniram lá com suas famílias. Tem casos até interessantes de irmãos que foram morar juntos numa casa que tinha ali no campo e começaram a trabalhar em outras coisas e passaram por aquele momento de crise e que eles lembram com carinho dessa época em que os filhos estavam todos ali reunidos e tudo, e que depois superaram e conquistaram coisas novamente, conquistaram posição novamente. Mas tem pessoas que, por conta de achar que talvez elas não têm mais valor nenhum, tiraram a própria vida. Tá? Então, veja como é grave a gente ficar associando o nosso valor a esses fatores externos. Então, entenda que autoestima é muito diferente de estima que os outros têm por você, apreciação, reconhecimento dos outros. É diferente de autoconfiança, que está ligado à sua performance e habilidades desenvolvidas. É diferente de posição social, né, de você ter coisas, ter alcançado posses, poder ou alguma posição. É diferente de egoísmo ou de sentimento de superioridade, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você se valorizar como ser humano e valorizar todos os demais seres humanos. Valorizar incondicionalmente. E conseguir desenvolver um bom relacionamento com você. Começar a ter bons diálogos internos em que você é apoiador e trata a si mesmo com carinho, com cuidado, sabe? É fazer boas escolhas pela sua saúde, pelo seu bem-estar. E voltando para aquela história lá do início do programa, aquele rapaz da história, ele
terminou aquele relacionamento afetivo e depois disso ele se tornou um mestre de sabedoria da Índia, ele se tornou um instrutor, um guru ali. Por quê? Porque ele teve um insight de que ele tinha depositado toda a afeição e amor no outro e tinha deixado de lado, despertado o melhor nele mesmo. Então, a autoestima, a autovalorização, o amor por si mesmo é o amor que torna todos os outros amores possíveis.